Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que foi eleito primeiro vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2017-2018. E com ele vamos saber como vai se dar as articulações, enfim, a nova gestão da mesa diretora na casa. Deputado, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui hoje conosco e falemos inicialmente, né, da eleição que foi atípica no Parlamento Alagoano. Há muito tempo que não se tinha um episódio como esse, em que havia inicialmente, né, um certo consenso em torno da reeleição do presidente Luiz Dantas, o que se confirmou em segunda votação, mas enfrentando, claro, ainda outras candidaturas, como do deputado Bruno Toledo e do deputado Rodrigo Cunha para o cargo. Em geral, como o senhor analisa esse episódio e, claro, o desfecho que ele teve? Olha, Gorete, na realidade, havia-se a tentativa de se, vamos dizer assim, alternar membros da mesa. A mesa que estava não queria essa alternância, queria manter a mesa completa. A mesma formação. É, a mesma formação. Isso foi avançando e em todos os que se conversava, havia um entendimento de que Luiz Dantas deveria continuar sendo o presidente da Assembleia. Bom, aí se começa essa disputa pelos demais cargos da mesa. No transcorrer dessa disputa pelos demais cargos, começou a surgir a especulação de que o deputado Luiz Dantas, presidente, não estaria, vamos dizer assim, aceitando essa modificação dos cargos da mesa e começou a tomar partido pelo pessoal ligado à mesa anterior. E aí começou a se especular uma outra candidatura a presidente em função desses boatos. A candidatura do deputado Rodrigo Cunha é uma candidatura natural de cunho pessoal dele, não houve articulação, apenas como uma espécie de protestar. E teve o voto dele. A candidatura do Bruno não, ela surgiu dessa especulação, surgiu no último dia, praticamente foi definida, quando, na realidade, alguns deputados já tinham, inclusive, confirmado que votariam em Luiz Dantas. E aí surgiu esse fato, essa insatisfação no grupo que propunha a mudança dos demais cargos da mesa, e surgiu o nome do Bruno, quando sendo um nome a ser lançado para se ter uma votação, para se demonstrar a sua insatisfação. E terminou crescendo a candidatura que ocorreu essa disputa acirrada em plenário, mas no final confirmando o nome de Luiz Dantas para presidente. Como fica a relação institucional do parlamento com o executivo, com essa nova composição na sua avaliação? Olha, Gorete, eu digo sempre que isso é uma disputa do legislativo. Na realidade, o executivo interessa mais profundamente a presidência, que a presidência tem a condução política dos problemas da Assembleia, das questões do governo, mas a parte administrativa da mesa, que são os demais cargos, não. Tanto é que o governador, como magistrado, ele deixou que houvesse esse entendimento com os demais cargos da mesa, preservando-se o nome de Luiz Dantas para presidente. Deu certo. Surgiu especulações na hora de que o governo teria ficado contra, que o governo queria outra mesa, mas isso foi tirado de dúvidas. O governador veio pessoalmente à Assembleia, fez um discurso onde citou nominalmente todos os deputados, um a um, demonstrou interesse em ter um momento, vamos dizer assim, de união do Executivo com o Legislativo, logo respeitando-se a independência dos poderes. Pois é, e como o senhor tocou no discurso e que eu acompanhei atentamente, né, quando o governador citou a questão da construção de pontes que os poderes desempenham no Estado e o Poder Legislativo não está fora dessa construção, não é? Não, o governador Renan, desde o início que eu digo sempre o seguinte, eu acredito muito no governador Renan na sua maneira pessoal de conduzir o poder. Ele é um jovem, mas é um jovem que tem um zelo profundo pelas questões financeiras do Estado. Tanto é que nós estamos atravessando momentos de crises seríssimas no país e especialmente em alguns estados ricos da federação, a exemplo do estado do Rio de Janeiro,
o estado do Espírito Santo, são estados que vêm sofrendo mais do que os outros, até pela questão específica do petróleo. Também. Mas o governador tem superado essa crise e o estado de Alagoas com as suas contas em dia. Isso deve a quê? Deve ao trabalho feito também pela Assembleia Legislativa. O que é que nós queremos? É que o governador, aquilo que ele disse aqui em plenário, ele diga também através da imprensa, ele diga ao público. O trabalho que ele vem fazendo, ele vem porque tem o respaldo da Assembleia. A Assembleia aprovou as medidas que foram propostas pelo governo. E antes, inclusive, uma medida provisória. Medidas até impopulares. Medidas até impopulares, tal, mas a Assembleia tem dado esse respaldo ao governador. A Assembleia aumentou impostos, a Assembleia criou um novo fundo, a Assembleia trabalhou a questão, por exemplo, do AL Previdência. Teve projetos importantíssimos aqui que essa Assembleia, com lei delegada, com maturidade, ela analisou o projeto, ajudou às vezes na sua concepção final, concedeu a lei delegada para o governador fazer a parte administrativa, a reforma administrativa que precisava, e é preciso que se reconheça isso, reconhecer o papel do Poder Legislativo, o trabalho que o Poder Legislativo vem fazendo. Então, isso aí sim é construir pontes entre os poderes. Ele reconhece isso e mostra que o Luiz Dantas é um construtor dessa ponte, desse intercâmbio entre o Legislativo e o Judiciário. Lógico, para exemplificar, ele citou também os membros dos demais poderes, mas na realidade ele quis mostrar aquilo com o deputado Luiz Dantas, que realmente é um ser humano calmo, passivo, inteligente, pacato, tem a sua forma de conduzir as questões sérias da Assembleia, às vezes até acirramento nas discussões em plenário, mas você percebe, eu tenho certeza que o telespectador também, que o Luiz Dantas acompanha ao vivo, né, as transmissões das sessões plenárias. E o presidente Luiz Dantas, ele tem se portado ali como realmente deve ser, como magistrado, às vezes até com algumas concessões a mais de tempo do que outro, para se evitar que se tenha que cortar o tempo de alguém. Eu até brinco com ele: Luiz, você tem muito mais paciência do que eu. Eu quero ver agora quando estiver lhe substituindo na presidência do plenário, como é que vai ser essa condução. Mas nós vamos, com certeza, seguir o exemplo de Luiz Dantas e acredito que vai dar certo. Pois é, o presidente Luiz Dantas tem uma característica ímpar, né, de ser um parlamentar do diálogo e da tolerância, né? São características que contribuem certamente para manter essa condução pacífica entre as diferenças que são muito naturais na atividade do parlamento, não é, deputado? Exatamente, o parlamento é uma casa coletiva, com a diversidade de ideias que são debatidas em plenário, e aí é onde está a importância de ter um presidente imparcial e tolerante, como é o deputado Luiz Dantas, que consegue deixar que as ideias vá fluindo entre os deputados e se chega a um momento, vamos dizer, de convergência naquilo que se pode convergir. O que não tem jeito, fica mesmo a diversidade das ideias, que é peculiar do parlamento. Deputado, como na condição de primeiro vice-presidente da Assembleia, suas atribuições também aumentam, não é? E aí a Assembleia está no momento de os líderes de partidos ou dos blocos partidários indicarem os nomes nas 13 comissões permanentes da Casa. Como essa discussão está se dando nos bastidores, quer dizer, no trabalho? Porque antes a gente verificava que tinha algumas comissões que não tinham a condição de funcionamento, né? E agora, assegura-se que todas as comissões passem a trabalhar? Olha, Aurélia, primeiro, eu quero dizer que todas as comissões têm a condição de funcionamento. Às vezes é que não tem temas específicos para determinada comissão da Casa. A Casa tem muitas comissões, não é? Tem comissão, como são vários os temas, você tem comissões grandes, como, por exemplo, a Comissão de Educação, que é a Comissão de Educação, saúde, esporte, turismo, tudo numa comissão só. Não havia anteriormente uma ideia de desmembrar essas comissões, deputado? Mas é o seguinte, nós só somos 27 deputados. O regimento ele já veda que você participe de mais de 3 comissões. Então, no momento em que você distribuir comissões demais, você também vai ter problemas de arrumação dos próprios deputados. Existe comissão que passa o ano e não se reúne. Pois é. Porque não tem um tema específico para ela. Então não adianta estar criando. Para essas comissões. Exatamente. Então não adianta estar criando
mais comissões. Talvez uma arrumaçãozinha dentro da próprio ordenamento das comissões que hoje existe e todas funcionarão perfeitamente. Nós temos as comissões aqui que tem mais importância do ponto de vista político. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça. Todos os projetos de lei obrigatoriamente passam pelo crivo dessa comissão. Então ela passa a ser uma comissão importante. É um segundo plenário que se tem, é o plenário da CCJ. A Comissão de Orçamento tem a sua importância exclusiva para as questões orçamentárias. Como as questões orçamentárias têm influído durante o ano, ela também tem essa importância. A Comissão de Educação, de Saúde, é uma comissão que trata de um tema importantíssimo. Se trata da questão da educação no Estado, questão da saúde pública. Quer dizer, já são aqui 2 temas extremamente importantes e que têm tido, sim, demanda trabalho constante, o tempo todo. né? Então, é uma das comissões que eu considero muito importante também na Casa. Lógico, os deputados eles querem participar dessas comissões mais atuantes. Né? E aí, nesse momento, se tiver as questões dos blocos parlamentares. Os deputados, os partidos indicam seus líderes, que só ou através de bloco indicam os membros para a presidência. Aí é um ato pessoal do presidente da nomeação dos membros das comissões após receber esse requerimento dos partidos e obedecendo a paridade partidária. Sempre há uma divergência. Por exemplo, o cara diz que a minoria tem direito a participar das comissões. Mas quem são as minorias? Tem 4, 5 deputados que estão sozinhos em um partido. Então, todos eles são minoria. Aí, se você tem uma vaga destinada às minorias, se você tem 4 deputados da minoria, quem vai decidir isso? O presidente. Então, é aí onde está uma autoridade específica do presidente na questão da definição dos membros das comissões. Mas o senhor acredita que nessa legislatura as demandas tendem a aumentar? Acredito, Goreta, acredito porque vem as reformas necessárias ao país, por exemplo, a reforma da Previdência. Concluída essa reforma, vai vir naturalmente a necessidade de adaptação dos estados. A adequação a uma nova lei. Exatamente. Né? Os estados vão adequar a legislação estadual à legislação federal. E outras questões, por exemplo, o governo federal, para ajudar alguns estados, e aí pode entrar o estado de Alagoas, ele quer uma contrapartida do estado. E essa contrapartida geralmente é no sentido de apertar o cinto. E isso o governo, para fazer, precisa das assembleias. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um pacote de medidas agora. Um dos temas primeiros a ser debatido foi a privatização da Companhia de Abastecimento e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, vai ter uma reação? Vai. Embora seja uma reação por classe, quem vai reagir a isso aí mais? Quem vai reagir são os funcionários da empresa de abastecimento. Mas é para atender ao Estado em si. Então, eu acredito que demandas para a Assembleia vão vir muitas. Em geral, deputado, qual a sua opinião quando se trata da privatização de algumas empresas estatais que podem ser consideradas estratégicas para a gestão do Estado em situações como essa? Olha, agora, se discute muito a questão da privatização de uma maneira genérica. O Estado tem que ser um Estado regulador de mercado e não um Estado-mercado. Então, por exemplo, a questão das telecomunicações foram privatizadas no Brasil. Nós tivemos um avanço na telecomunicação, sim. E se deve à privatização também, especialmente. Então, não é apenas, vamos dizer assim, porque privatizou no momento desse, vendeu um pedaço do Estado, não. Você muda a concepção do serviço, mas o Estado continua sendo o regulador desse processo. E nós temos, em Alagoas, a Eletrobras, ela não foi privatizada em si, mas ela foi federalizada. Veja bem, quando o Estado autorizou a federalização da Eletrobras, eu fui contra. Na época eu era deputado estadual e fui contra. Talvez hoje não fosse. Agora, precisa o Estado de Alagoas retomar com garra, e aí é um incentivo ao governador, essa questão da Eletrobras. Ou o governo federal reconhece o débito que tem com o Estado e paga esse débito, ou devolve-se a Eletrobras, a CEAL, para o Estado de Alagoas. E aí o Estado toma a posição se vai gerir ou se vai negociar. A Eletrobras se apoderou da Eletrobras Alagoas, da CEAL, e até hoje não pagou o Estado. Se apropriou Se apropriou. Houve uma negociação mal conduzida à época, onde houve um adiantamento de recursos, mas esse adiantamento de recursos veio como empréstimo. E o Estado tem pago os juros desse empréstimo.
É uma situação anacrônica, é uma situação não é? diferenciada, né? Então precisa se assumir com mais garra essa decisão da Eletrobras. Eu tenho batido nisso. É preciso que se reconheça que a Eletrobras precisa de investimentos e aí, com uma situação dessa nem o governo federal investe, nem a própria Eletrobras nacional, nem o governo do estado. E aí nós temos deficiência energética em várias localidades. Sobretudo na região norte do estado. Sim, né? em várias localidades, Gorete. Hoje a Eletrobras tem redes de transmissão que não tem mais sentido, que quando bate uma chuvinha qualquer, ela arreia, não transmite a energia, dá prejuízo às poucas empresas que tem no interior do estado. Então esse é um tema que o governo precisa puxar, até porque a Eletrobras vai precisar de investimentos. Certamente. Deputado Francisco Tenório, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já.